ainda embalado por esta melodia que nos envolve, que nos sintoniza com o nosso anjo guardião, com os mentores, amigos, dirigentes da nossa reunião pública, nos auxiliando na percepção da presença, do amor de Deus nosso Pai, através da figura honorável de Jesus. Senhor, sois vós, Jesus, o bom pastor, que deixou 99 ovelhas no aprisco e nesse momento, divino amigo, nos envolve em suas vibrações caridosas da saúde, da alegria, da elevação de nossa fé. Te pedimos, Jesus amado, que estas mesmas vibrações que nos envolve neste momento, Senhor, possa também envolver os nossos familiares, aqueles que vós nos confiastes, aqueles, Jesus, que nos auxilia em nossa caminhada e que somos nós os responsáveis pelo seu caminhar. Abençoe, Jesus, o nosso palestrante da noite. Ele estará, Senhor, hoje falando dos teus preceitos, dos teus ensinamentos, neste manancial de luz que é o Evangelho. Dê a ele, Jesus, a sustentação, o auxílio necessário para que possa falar aos nossos corações. E que a sua vontade, divino amigo, se faça antes mesmo da nossa vontade. Graças a Deus, que Deus seja louvado, que assim seja. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Quem está aí no Centro Espírita Online Allan Kardec, pelas redes sociais, e quem está aqui no presencial, no Centro Espírita Irmão Áureo, de Goiânia, Goiás. Nós estamos aqui no Salão do Evangelho, onde é estudado os temas do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E hoje nós vamos ter como tema o homem de bem, do capítulo 17, Sede Perfeitos, itens de 1 a 3. Lembramos que após a palestra, nós temos um momento de tratamento espiritual, então a gente pede para que reservem seus recipientes com água, para que seja feita a fluidificação das águas, que após a palestra se passará pelo o passe à distância e fluidificação das águas. Então, os amigos que estão aí no online possam, né, fazer essa, colocar suas águas aí para serem preparadas. E depois da palestra também nós teremos um momento de perguntas e respostas. Então, são 10 minutinhos em que nós podemos esclarecer algumas dúvidas que porventura ficarem. Então, nós vamos chamar o nosso palestrante da noite, que já está aqui, o Alex Fabiani, do Instituto Esclarecimento e Família, aqui do Centro Espírita Irmão Áureo. Pode chegar aqui. Então, ele terá até 30 minutinhos, vamos colocar até 8h35, Alex, para compensar os 5 minutos.
Boa noite a todos e a todas. Estão aqui no presencial, no Irmão Áureo, em Goiânia. Também aqueles que não podem estar aqui no presencial, mas acompanham virtualmente, né, pelo Facebook, pelo YouTube, né, da própria casa, ou do Centro Espírita Online Allan Kardec, né, todos aqueles que fazem parte aí dessa comunidade de estudos online também, né. E para nós hoje foi dada essa tarefa de aprofundar, estudar um pouquinho um trecho do capítulo 17, dos itens 1 a 3, né, e que nos remete, eu confesso que eu li essa parte e fiquei intrigado com algumas coisas, e a gente vai compartilhar alguma dessas situações aqui, nessa breve exposição e diálogo que vai suceder logo a seguir, né. E quando... Porque a gente fica querendo ser o filho perfeito, a esposa perfeita, o namorado perfeito, o funcionário perfeito, o companheiro perfeito, o amigo perfeito, né? E a gente vai ver que essa questão dessa perfeição, ela é muito relativa, e na verdade, para nós, espíritos, filhos de um Deus único, onipresente, onipotente, misericordioso, né? Essa perfeição, né, não é a perfeição que a gente pensa, é uma perfeição que nos é aconselhada no sentido da nossa melhoria moral, nossa evolução moral, como, né, a uma jornada de evolução que dentro do próprio Livro dos Espíritos nos é apresentado lá a escala dos espíritos, né, a evolução dos espíritos. Então, não é exatamente uma perfeição assim como Deus. Então, nós nunca seremos deuses, mas é a busca de uma perfeição no sentido do aprimoramento contínuo e o máximo possível do aprimoramento moral. Isso, então, é o que é passado para nós nesse capítulo do Sede Perfeita, e a gente vai pegar uma partezinha, né? As aulas ou as palestras subsequentes farão abordagem a outras temáticas também muito relevantes dentro dessa ideia do Sede Perfeito. E aqui a gente vai falar do homem de bem, né? Para frente vão ser expostas aí temáticas sobre bons espíritas, palestra do semeador, o papel nosso e os cuidados que temos que ter com o nosso corpo físico e o corpo material, está tudo dentro desse grande capítulo 17, que começa falando aí do homem de bem. E quando aqui fala homem, né, talvez uma tradução melhor seria o ser humano de bem, porque aqui não quer dizer do homem, né, gênero masculino, né, é homem ou mulher de bem. E aí eu pergunto, né, já nessas indagações que me surgiram no início do estudo assim, né, nós aqui encarnados neste planeta, somos espíritos em qual categoria, em qual nível da escala espírita? Para quem não teve contato ainda, lá no Livro dos Espíritos, tem lá uma escala de ordem dos espíritos, né? Espíritos de terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, espíritos de segunda ordem, que são os bons espíritos, e os espíritos de primeira ordem, que são os espíritos puros, os espíritos puros. E aí lá dentro dessa mesma escala dos espíritos, tem lá essa terceira ordem, ou espíritos imperfeitos, tem lá subclasses. Espíritos impuros, espíritos levianos, espíritos pseudo-sábios, espíritos neutros, espíritos perturbadores, né? Mas se a gente está aqui encarnado num mundo ainda com muitas dificuldades, com muitas imperfeições, nos dá a entender que a gente, na grande maioria de nós, fazemos parte dessa leva de espíritos que são imperfeitos. E aqui não vem o caso nos classificar como neutro, como impuro, como perturbador, não é esse o objetivo nosso, né? Mas então, essa lição dos seres perfeitos é uma provocação ou é um convite para que a gente tenha um entendimento de que precisamos melhorar.
Precisamos evoluir, porque ainda predomina em nós inúmeras imperfeições. E não são imperfeições de caráter material, são imperfeições de caráter moral, Porque nesse mundo em que a gente habita é um mundo ainda de provas e expiações, né? A caminho de um mundo de regeneração. Esta provocação dada nesse capítulo nos é mais intensa, nos é mais provocativa, nos é mais específica quando a gente pensa realmente que esse planeta está em transição, ou está em um processo de transição, em que terá aqui habitantes com um nível de imperfeição menor. E aí, quando nos é convidado a refletir sobre o ser perfeito, tá bom, o que eu preciso fazer para isso, então? Né? O que eu preciso fazer? E aí, como eu iniciei aqui a conversa, né, é possível, então, ser perfeito? Né? É possível que a gente melhore continuamente até nos tornarmos espíritos puros. Porque perfeito é só o Pai Celestial. Se tornássemos perfeitos, nos igualaríamos a Deus, e isso é impossível, porque Ele é o Criador. Então Ele nos dá, Ele nos cria, nos concede, nos concebe como espíritos eternos, para seguirmos essa nossa evolução no nosso tempo, sem pressa, ou com pressa para alguns, mas no nosso tempo, até nos tornarmos espíritos puros, assim como era Cristo, né? Nosso exemplo maior de pureza. Muitas vezes a gente até verbalmente fala, né, nosso exemplo de perfeição, mas o Cristo é um espírito puro, né, um espírito crístico, porque perfeito mesmo só o Pai, e ele mesmo dizia isso, né? Cristo mesmo dizia isso. Então, nessa linha de raciocínio nossa, de que vivemos num mundo imperfeito, um mundo de provas e expiações, né? A gente pegou um recorte aqui do Livro dos Espíritos, na pergunta 99, que fala, né, os espíritos da terceira categoria, nós aqui, na grande maioria, né? Todos são essencialmente maus, e confesso que foi um alívio quando eu li esse negócio, né? Porque os espíritos responderam para nós, não é todo mundo mal. Uns há que fazem nem o mal nem o bem, são neutros, estão na inércia, mas mesmo assim ainda são imperfeitos. Ficam satisfeitos quando lhes depara a ocasião de praticá-lo, ou bem ou mal, né? Uns se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando depara com a ocasião de praticá-lo. Às vezes gosta de fazer uma maldadezinha, né? A gente às vezes até faz piada com isso, né? Espíritos imperfeitos, mas não são de todos maus. Há também os levianos, estovados, perturbadores malignos, que se comprazem antes na malícia do que na malvadeza, e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se riem. Então, espíritos lá classificados como perturbadores, zombeteiros, né? Então, é para nós, espíritos impuros, espíritos da terceira categoria na escala espírita, né, que é feita essa provocação. E ela não foi feita nada mais nem nada menos do que pelo Cristo. E quando a gente fala aqui provocação, não é no sentido pejorativo da coisa, não. É no sentido de nos instigar, nos provocar, nos instigar, nos tocar na ferida. Mas, ao mesmo tempo, dado que veio de um espírito puro como Cristo, ela vem como uma instrução, vem como uma recomendação muito clara, em que é relatada pelo apóstolo Mateus, lá no capítulo 5, versículos 44, 46 a 48, com essa seguinte mensagem. Amai, começa assim, né? Já começa, por isso que eu falo de provocação, porque já começa, né, nos tocando num ponto de muita dor, de muita dificuldade, né? Amar. Exato. Instigando virtude. Já começa falando, amai os vossos inimigos. Então vamos ler aqui que a gente vai desdobrar aqui num raciocínio, né? Amai os vossos inimigos,
fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que mérito tem isso? Que recompensa tem isso? Gostar de quem gosta da gente, eu estou falando aqui, é fácil. Concordar com quem concorda só com o que a gente pensa, da forma como a gente pensa, é fácil. Conviver só com quem é da mesma classe que a gente é fácil. Estudar com quem pensa, com quem trabalha, do mesmo ritmo, com a mesma competência que a gente é fácil. Conviver com quem tem o mesmo credo que a gente é fácil. Conviver com quem tem a mesma convicção política, partidária, religiosa, é fácil. Agora convive com um diferente. Amai os vossos inimigos. Porque lidar, gostar, só com quem a gente lida bem, não tem muita recompensa nisso. É o que está falando aqui. E Mateus já fala para nós lá atrás, né? Então, não fazem assim também os publicanos, se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros, não fazem o mesmo os pagãos? Então, os publicanos, os pagãos, já fazia isso, né? Só lidava com quem eles queriam, né? Então, sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial, né? E quando a gente fala que Jesus nos provocou, né? Botou o dedo nessa ferida nossa, a ferida não é dele, a ferida é nossa, né? Para que a gente perceba que isso é uma dor que nos machuca, ele nos compara a publicano e pagão. Para a gente lembrar, os publicanos eram os cobradores de impostos, né? Cobradores de impostos. E desde aquela época, ninguém nunca gostou de pagar imposto, né? Principalmente excessivo, né? Como era naquela época. Então, os publicanos eram os cobradores de impostos no Império Romano. Relatado em diversas passagens, até mesmo em filmes, em séries, né? Como aqueles que cobravam muitas vezes à força ali os impostos de quem às vezes não tinha nada, né? Então, nós estamos sendo comparados aos publicanos, que só gostava de lidar com aqueles que eram iguais. E aí, como é que gosta, né, desse tipo de gente? Mas Jesus fala para a gente não ser igual ao publicano, não ser igual ao pagão, né? Não ser igual ao pagão. Para que a gente trabalhe em nós, como que eu faço para gostar de quem calunia? Como que eu faço para gostar de quem odeia? Ou de quem eu simplesmente não gosto, não lido por algum motivo? Famosa assim, meu santo não bate. Né? E a gente recebe algumas instruções. Porque Jesus, na sua plena consciência, pureza, sabedoria, ele sabe que isso é necessário para a nossa evolução, para que a gente rompa a barreira da imperfeição. Porque ele sabe da bondade, da infinita bondade de um Deus que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E esse Deus supremo, esse Deus poderoso, justo, bondoso, né, não nos desejaria uma coisa diferente do que a nossa melhoria, do que algo que pudesse nos tornar melhores. E o próprio Jesus já dizia e falava para vocês: sois feitos à imagem e à semelhança do Pai, não igual, mas à imagem e semelhança
do Pai. Logo sereis perfeitos ou sereis puros um dia. Um dia. Então, isso está relatado no Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 1 e 2 ali, né? Sobre os caracteres da perfeição. Então, delimitando o que seria essa perfeição, né? Uma perfeição ou uma pureza moral, uma lapidação das nossas imperfeições morais, até nos tornarmos bons espíritos, espíritos angelicais, espíritos puros. Então, em que consiste essa perfeição? Em que consiste essa perfeição? Lá no Evangelho nos fala, Jesus mostra que a essência, o cerne da perfeição é a caridade. É a caridade. E fala a caridade na sua mais ampla acepção, no seu mais amplo conceito. Então não é só aquela caridade nossa, daquela luta, aquela batalha gostosa que nós temos no centro espírita, e evangeliza, e ajuda nas crianças, e faz tratamento. Não é só esta, é também esta, né? Mas é a caridade muitas vezes do silêncio, diante de uma provocação. É a caridade do amor próprio. É a caridade de compreender dos erros que a gente teve e deixar para trás e seguir a vida adiante. Não nos remoer em remorso. Não nos remoer em culpa. Então, a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as virtudes. Quais seriam essas virtudes, né? Virtude da paciência, virtude da bondade, a virtude do amor ao próximo, a virtude, né, da humildade, a virtude de se tornar pacífico, tolerante. Então a caridade vai naturalmente nos exigir isto. Nós temos um colega, um trabalhador da casa, né, que comenta que não tem situação de obsessão, de espírito obsessor, de pessoas que às vezes não estão se sentindo bem, né, ali naquele momento, que quando participa, por exemplo, de uma sopa, de uma campanha Alta de Souza, né, de uma campanha Chico Xavier, quando a pessoa se engaja, não tem obsessor que aguenta ficar 2 semanas com aquele obsediando alguém ali. Porque desperta naquele trabalhador virtudes que até então estavam adormecidas, estavam inertes. E aí o obsessor não quer saber, né? O obsessor quer que a gente, de alguma forma, tenha aí dificuldade na nossa progressão, né? Na nossa progressão. E olha só, o grau de perfeição está na razão direta da extensão da caridade. Então, a velocidade com que eu chego a esta perfeição, ou posso me tornar um espírito puro, é diretamente ligado, é diretamente proporcional ao quão eu ajo, eu atuo em termos de caridade. Interessante, né? Então, quando os espíritas bradam como a sua bandeira, fora da caridade não há salvação, né? E fora da caridade não tem evolução moral. Não tem evolução de nós como espíritos eternos. A gente vai ficar cada vez mais tempo na nossa imperfeição, se não entendermos que a caridade é algo necessário para a nossa evolução. Ela está na razão direta. Ela está na razão direta. Ótimo. E aí no item 3, né, fala do homem de bem. E a gente traz aqui, né, essa passagem, que o verdadeiro homem de bem, ou mulher de bem, né, é o que cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade na sua maior proeza.
e colocamos ali, de maneira ilustrativa, uma imagem que tenta retratar um pouco disso, né? São dois espíritos encarnados aqui nesse nosso planeta, que eram espíritos bem melhores que muitos de nós, né? E que vivenciava na sua maior pureza a lei de justiça, a lei de amor e a caridade, né? Que foi Chico, que estava conosco aqui até bem pouco tempo. Talvez alguns de nós tenham tido o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, né? E a Madre Teresa de Calcutá, que está ali, né? E temos vários outros. Claro que não é restrito, né? Mas são exemplos de espíritos, de homens e mulheres que buscaram cumprir a lei de justiça, a lei de amor. Mas aí lá no Evangelho desdobra isso mais ainda, né? E foi onde eu assustei. Eu assustei bastante, né? Falei, nossa, mas eu estou muito longe desse negócio ainda, né? Acho que todo mundo está longe desse negócio ainda. Então, mas somos espíritos infinitos, né? Somos espíritos eternos, espíritos eternos. Nós não temos mais uma encarnação pela frente. Não vou falar encarnação, né? Que às vezes alguém está chegando aqui ainda, está acostumando aí com a terminologia, mas estou falando assim, a gente tem a vida inteira ainda para poder melhorar. E quando eu falo a vida inteira, não é só essa, né? Nós temos inúmeras oportunidades ainda de melhorar. Não vai ser mais 1 ou 10 ou 100. Podem ser milhares, né? A depender da gente. E aí lá no Evangelho desdobra que o homem de bem, ele se interroga a consciência sobre os próprios atos, a si mesmo perguntará se violou a lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez outrem tudo o que desejara que fizessem. Se faz constantemente um exame de consciência. Assim como nos é relatado, né, as vivências de Santo Agostinho, que diariamente se questionava exatamente isso aqui, né? Será que hoje eu fui bom como eu poderia ter sido? Será que eu pratiquei o mal em algum momento? E longe de nós aqui, né, conseguirmos praticar isso todo dia, né, gente? Porque em uma fechada na esquina a gente já fica uma pilha, né? É uma fila que às vezes alguém passa na nossa frente, a gente já fica uma pilha. Só da gente já começar a ter consciência disso já é um primeiro passo. Se eu não verbalizar qualquer contrariedade, já é um primeiro passo. Então, um exame de consciência. E na casa espírita nos ajuda muitas vezes com isso, né? Muitas vezes não, sempre nos ajuda com isso. A refletir, a buscar orar pela manhã, a lembrar de orar, né? Que na correria muitas vezes nem se lembra. A lembrar de orar pelo outro. Mas principalmente, né, fazer um exame de consciência. Será que o que está me faltando, né? Diariamente. Outro ponto que é relatado como um homem de bem é que deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que sem a permissão, a sua permissão, a permissão de Deus, nada acontece e lhe submete à vontade em todas as coisas. Então sempre ora, clamando a Deus que a vontade dele seja feita antes da nossa. É forte esse negócio, né? Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais e sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas e expiações e as aceita sem murmurar. Quando eu li essa parte aqui, eu já falei assim, nossa, mas então eu ainda estou longe de ser um homem de bem, né? Porque a gente às vezes reclama de uma unha encravada, né? A gente às vezes reclama de uma dor de dente. A gente às vezes reclama porque o filho deixou um sapato jogado. Não é? A gente reclama, e aqui tirando o objeto da reclamação, a gente reclama, né? Mas há da gente entender que tudo acontece, aquele filho para nós, aquela dor que a gente sente física, tem algum propósito. Seja acarretado nessa vida ou seja em vidas anteriores, né? Então aqui,
o Evangelho nos traz algumas reflexões acerca da importância de ter fé, de acreditar, a importância do estudo para que a gente tenha conhecimento de que, em especial o estudo espírita, que é tão esclarecedor, né? Em que tudo tem a sua causa e a sua consequência, de que existe uma pluralidade de mundos e de existências, de que existe uma lei de justiça definida por um Deus que é soberanamente justo, bom. Mesmo naquela situação em que a gente não passou naquela vaga de emprego, tem um propósito de nos proteger. E também aqui, por último, não menos importante, de resignação. Quando fala de suportar sem murmurar. Difícil, né, gente? É difícil. Mas se eu já não murmuro, se eu já não reclamo, já é um grande passo. Se agradece, então, aí já está na fila para ser um homem de bem, uma mulher de bem, né? Mas só de eu já não reclamar já é um grande passo. Seguindo ainda, porque a lista do homem de bem é grande, né? Porque o homem de bem é aquele que vai estar com o caminho aberto para se tornar um espírito bom, um espírito puro, né? Olha lá mais um pouco, ó. Faz o bem pelo bem, sem interesse, sem esperar nada em troca. Retribui o mal com o bem, então recebe o mal, retribui com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses da justiça. Seu primeiro impulso é pensar nos outros, antes de pensar em si, é para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. Então aqui remete ao senso de justiça e de empatia, de justiça e de empatia. Né? Aí que a gente lembra, a hora que eu li, falei assim, nossa, é exatamente Chico, né? Pensa sempre no outro antes dele. Vou seguir mais um pouquinho aqui. Né? O homem de bem é bom, humano, benevolente com todos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras, não lança julgamento ao que como ele não pensa. Aí pisou no calo, né? Porque, mais uma vez, é mais fácil pensar, lidar, gostar daqueles que são como ou semelhantes a nós, né? Então remete a gente aqui a questões relacionadas à bondade, ao respeito. Do mesmo jeito que nos remete também a reflexões sobre a indulgência, a tolerância e o perdão. Então, o homem de bem em todas as circunstâncias, todas, nenhuma não, todas, toma por guia a caridade. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, exemplo de Jesus. Então, se eu já começar a tomar Jesus como exemplo, também já é um bom começo. Já é um bom começo. Perdoa e esquece as ofensas. Esquece as ofensas. Difícil, né? Mas percebe um alinhamento com inúmeras lições que a gente aprende do Cristo, como o perdoar 70 vezes 7, né? 70 vezes 7, né? O ajudar o próximo, o próprio amar o próximo, amar o próximo como a si mesmo, né? Tá aqui, ó, toda essa caridade. É indulgente, né? É bom com as fraquezas alheias e nunca se compraz ou rebusca. Deus não fica apontando, né? Não fica apontando. Tem uma questão também do homem de bem referente ao autoconhecimento e à humildade, em que se fala que estuda, ó, o exame de consciência, estuda as próprias imperfeições e trabalha em combatê-las. Opa, então já reconhece que nós temos imperfeições, já reconhece, né? Não se envaidece na riqueza nem de suas vantagens pessoais. Interessante, não fala de que não pode ter riqueza, mas não se vangloria, não se sente superior com isso. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, né? E bens materiais, muitas vezes, né? Na maioria das vezes. Então, tem ali um autoconhecimento e humildade, o homem de bem. Por fim, aqui, respeita os semelhantes, ou respeita aos semelhantes. O homem de bem respeita a todos
os direitos que aos seus são semelhantes. Dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitadas os seus. Então, por isso que lá atrás tem o tal do amai os vossos inimigos, porque muitas vezes a gente acha que ele não tem o mesmo direito que a gente. Que a gente não deve respeitar a gente não deve respeitar ele porque ele não respeitou a gente. E aí Jesus é enfático conosco, amai os vossos inimigos. Né? Só para a gente finalizar, nós fizemos pegamos esse trecho aqui do livro Depois da Morte, do Leon Denis, porque é muito consolador. Muito consolador. Leon Denis foi um espírito iluminado que escreveu obras importantíssimas, dentre uma delas essa Depois da Morte. Ele fala o seguinte, olha só, é belo e consolador, é consolador e doce poder caminhar na vida com a fronte levantada para os céus, sabendo que mesmo nas tempestades, no seio das mais cruéis provas, no fundo dos cárceres, como à beira de um abismo, uma providência, uma lei divina paira sobre nós. Rege os nossos atos e que de nossas lutas, de nossas torturas, de nossas lágrimas, fez sair nossa própria glória e nossa felicidade. E aí, nesses pensamentos, que está toda a força do homem de bem. Então é na hora do desespero, e mesmo durante o desespero mais profundo, Deus está ali conosco. E a gente finaliza aqui com essa reflexão do Leon Denis, agradecendo aí a todos, e a gente passa de volta aqui para Cleide. Então, nós agradecemos, né, o palestrante da noite, o Alex Fabiani, pelas palavras consoladoras que nos trouxe, trazendo aí uma citação do livro Depois da Morte, né, que vem trazer muito consolo mesmo aos nossos corações. Saber que Deus cuida tão bem da gente, né, e que a gente também precisa cuidar uns dos outros. Nós vamos passar agora para o momento de perguntas e respostas, nós temos uns minutinhos. Vamos pedir para os médiuns que estejam preparados para suas atividades, seguirem para suas salas. Tem alguma pergunta? Vamos pegar do online. Bom, a Elizabeth Vitória diz assim: não consigo conviver com os inimigos, apenas os ignoro. Está errado? E a gente tinha feito uma perguntinha muito parecida. Como fazer para perdoar alguém que nos fez muito mal? Então, eu gostaria que o seu Stalin viesse aqui responder à luz do Espiritismo. A primeira impressão que nós temos quando nós recebemos o mal, que é essa convivência com os inimigos, que nós somos vítima. Errado. Nós não somos vítimas. Nós só recebemos aquilo que nós merecemos. Quando nós recebemos o mal, nós estamos pagando uma dívida que nós já contraímos em encarnações passadas. Então, aquela brincadeira, o primeiro sentido que nós temos quando nós recebemos o mal é pegar aquele amiguinho, colocar na beira do abismo e empurrar ele lá dentro, né? Era bem mais fácil para nós, né? Olho por olho, dente por dente. Mas não é bem assim.
É que se ele estiver na beira desse abismo, nós vamos retirá-lo. É o que falou aqui, o homem de bem. Quando você recebe o mal, você pratica o bem para aquela pessoa. Essa é a diferença. Nós temos que fazer o contrário. Aí, aonde nós vamos aprender isso? Que nós aprendemos isto? Nós temos um guia e modelo. Aquilo que nós temos que fazer. Imitar o que o Cristo fez. Com todo o sofrimento, com todo o mal recebendo, ele falou, Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Assim nós devemos agir. Perdoa aquele que nos faz o mal. Ele ainda não sabe o que faz. E nós vamos acrescentar um pouquinho, lembrando que às vezes a gente não consegue ainda perdoar, porque nós somos também cheios de defeitos, imperfeições, como foi falado aqui na nossa palestra, mas nós podemos fazer uma coisa muito importante, que é a oração, a prece, por aqueles que nos ofenderam, nos fez algum mal, e que também, como o seu Stalin bem explicou aqui, nós não podemos ser vítimas nesse momento, mas nós não sabemos o que fizemos com essa pessoa em um outro momento. Então, que a gente possa orar por nós mesmos e também para essa pessoa que nos fez algum mal. Então, já é um passo grande para ser o homem de bem, quando a gente consegue, pelo menos, não desejar o mal. Fazer uma prece já é um grande passo para a nossa reforma íntima, para a nossa evolução, não é isso? Acho que deu mais um minutinho aí. Tem mais pergunta, Rafael? Não? Tem uma pergunta, assim, que o Alex falou, no palestrante, falou que da caridade, que a gente precisa, né, praticar, que é com ela que nós vamos conseguir evoluir. Mas como praticar a caridade em um mundo cheio de maldade? Que às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas aquela pessoa que está pedindo ali no semáforo, será que ela vai pegar o dinheiro e vai fazer outras coisas, não é para comida? Será que ela não está me passando para trás? Como que é isso? Como fazer a caridade num mundo cheio de maldade, com falsas intenções? Quer falar um pouquinho, Alex, nessa pergunta? Será que a gente consegue? Então, nós vimos ali num dos destaques sobre o homem de bem, né? É que ele não faz julgamento. E faz a caridade sem pensar em algum retorno. Então, faz o bem pelo bem. Então, se a gente está passando na rua, a pessoa nos pede, eu não vou dar porque vai gastar com isso, né? O que ele vai fazer com o que a gente doou é uma decisão dele, do livre-arbítrio dele. Que nós, se estivermos dispostos a doar naquele momento, estamos dando de bom coração. E quem somos nós para não achar que aquilo vai virar um prato de comida? Né? Não vai pagar uma dívida dele com um outro irmão que ele tem algum problema e vai livrar ele provavelmente de uma agressão. A gente não sabe. Então, fazer o bem pelo bem sem interesse. Né? Então, mais do que nunca, esse nosso mundo cheio de maldade clama pela caridade. Mais do que em qualquer outra situação. Né? Obrigada. Só mais uma pergunta da Maria Gorete Aleixo. Ela diz assim: isso também explica o alto número de violência contra as mulheres, quantidade de morte de mulheres por seus relacionamentos? Eu não entendi muito bem. Eu acho que fugiu um pouco aqui, não sei, do contexto, deixa eu tentar entender. Isso também explica o alto número de violência contra as mulheres, quantidade de morte de mulheres por seus relacionamentos? Eu não compreendi muito bem, né?
Mas enfim, se a gente pensa que se há um alto índice de violência, né, há a maldade, mas também há o bem, né? A gente precisa ver também que neste mundo, como foi falado aí no Evangelho, que o joio e o trigo eles estão crescendo junto. Só que a maldade ela é mais comentada do que o bem. Então a gente precisa também comentar o bem. Em relação à violência, claro que ninguém é a favor da violência, ninguém quer violência. E para a gente permanecer em uma posição de que é contra, né, a violência e as agressões, mas no sentido de que a gente também nós temos que sermos pessoas que, como diz aqui no Evangelho, que busque o perdão, que perdoe as pessoas. É claro que nós somos seres imperfeitos e teremos dificuldades de perdoar certas atitudes do outro com a gente, mas a gente deve se esforçar para, pelo menos, não desejar mal ao outro, pelo menos não desejar mal. Isso já é um grande passo. Então, nós vamos encerrando por aqui, pedindo para quem está no online reservar seus recipientes com água para serem fluidificadas. A reunião pública ela termina com a prece que será proferida durante o passe. E nos encontramos na próxima terça-feira, se Deus bem nos permitir. E que todos tenham uma boa noite. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar.
derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Quero te contar que a gente pode ser feliz, é só acreditar. E a gente pode sempre realizar tudo aquilo que sonhar. Você vai descobrir uma forte razão para viver sempre a sorrir e pra contagiar com alegria todo irmão. Então repita esse refrão longe do nosso coração. Tristeza, mágoa e solidão, porque Deus é nosso Pai.